estamos aqui, eu e o Naniquinho, te esperando para a nossa primeira aula de matemática. Hoje, nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Olha a cara do meu amigo aqui, o que será que ele está pensando? Eu acho que ele quer descobrir o que são esses conjuntos. E você, vem com a gente nessa? Eu espero que sim. Então, vamos começar descobrindo o que são conjuntos numéricos. São agrupamentos numéricos, certo? Então, a gente vai ter um conjunto maior e dentro desse conjunto, vários conjuntos menores. O primeiro conjunto que nós vamos trabalhar é o conjunto dos números naturais, representados pela letra N. Você já deve ter percebido que a gente vai sempre e a todo momento nessa aula analisar esses conjuntos dentro de um diagrama. Então, esse vai ser o nosso diagrama que vai auxiliar bastante a gente a entender o que está acontecendo nesses conjuntos. Os naturais, então, são todos os números positivos, incluindo o zero. Na forma de conjunto, nós vamos representá-lo da seguinte maneira. Os naturais são o 0, o 1, o 2, o 3, infinitamente. Lembrando que esse conjunto, ele é infinito, ele não tem fim. Nós podemos prorrogá-lo infinitamente desde que os números que estejam nesse conjunto sejam positivos e inteiros, certo? Então, esse é o nosso conjunto menor, representado pelos números positivos e inteiros. O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Se nós observarmos, ele está abraçando o conjunto dos números naturais. O que isso quer dizer? Que os inteiros são todos os números naturais e mais os elementos que estão à sua volta. Mas que elementos são esses? Nos inteiros, nós teremos todos os números negativos, como menos 3, menos 2, menos 1, o número neutro, que é o 0, e os números positivos, 1, 2, 3, um exemplo também. Nesse conjunto, nós vamos prorrogá-lo tanto para o lado positivo quanto para o negativo infinitamente. Então, cuidado com isso. O conjunto dos números inteiros, ele também é infinito. Quando eu falei para você que ele abraçava o conjunto dos números naturais, é porque justamente ele tem todo o conjunto dos números naturais dentro dele, mais os números negativos, que são os números que estão nessa localização, fora do conjunto dos números naturais. Então, lembra, quando você falar de número inteiro, você está falando em números positivos e negativos, incluindo zero, e são números inteiros. Não temos número com vírgula, não temos números fracionários, não temos dízimas periódicas. Então, tomar bastante cuidado na hora de analisar um número, correto? O nosso terceiro conjunto é o conjunto dos números racionais. Todo número que puder ser escrito na forma de fração é um número racional. Ou seja, se ele pode ser escrito na forma de P sobre Q, com o nosso Q diferente de zero, ou seja, se ele é uma fração, ele representa uma divisão. E na divisão, a gente sabe que não pode ocorrer divisão por zero, não existe divisão por zero. Então, essa é a nossa condição de existência, que o nosso denominador não seja zero. Se todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração são números racionais, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Todo número natural, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, ele está aqui. Todo natural, ele é racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração. Um exemplo é o nosso 2. 2 é um número racional, porque eu posso escrevê-lo como 2 sobre 1, que é 2. Escrevi na forma de fração, é racional. Assim como todos os números inteiros também são racionais. Então, se a gente pegar menos 4, nós podemos escrevê-lo como menos 8 sobre 2, ou negativo 8 meios. Nós temos uma fração que representa um número inteiro, por isso ele também é um número racional. Além dos naturais e dos inteiros, cabem para nós, dentro deste conjunto, as dízimas periódicas simples e compostas, assim como decimais exatos e números fracionários em si. Então, vamos lá. Por exemplo, 1/3 é uma fração geratriz. Ou seja, se eu dividir 1 por 3, nós temos 0,333, que é uma dízima periódica.
periódica porque ela possui período. Todo número que possuir período, que é o númerozinho aqui que está se repetindo, ele é um número racional. Então, se ele possui período, ele pode ser escrito na forma de fração, por isso ele é um número racional. Além dessas dízimas periódicas simples, a gente vai ter também as dízimas periódicas compostas, que são 0,0111, por exemplo. Antes do período, existe um número. Depois vem o nosso período, que se tiver período, não importa se antes vem um númerozinho ou não, desde que o número tenha período, ele pode ser escrito na forma de fração, então ele é um número racional. Além destes números, nós ainda vamos ter os decimais exatos, por exemplo, 2,1 e assim por diante. Então, para finalizar os racionais, nós temos que ter a convicção de que eles são números que podem ser escritos na forma de fração. Sempre que eu conseguir escrever o número na forma de fração, eu tenho um número racional. Ou seja, todo natural é racional, todo inteiro é racional e ainda existem números que estão na localização fora destes outros dois conjuntos que também são os racionais. Dízimas periódicas, simples e composta, decimais exatos, fracionários, dízimas periódicas simples e assim vários números que cabem para nós aí dentro deste conjunto. Os irracionais, eles são justamente o contrário dos números racionais. Na localização do nosso diagrama, a gente vai perceber que eles estão separados, justamente pela sua oposição. Eles não são iguais. Se os racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, os irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, alguns exemplos. Nós podemos colocar aqui raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41, 42, 1, 3, 5. E aqui a gente sabe que esse decimal ele é um decimal infinito. Porém, ele não possui período. Se ele não possuir período, ele não pode ser escrito na forma de fração. E é por isso que ele é um número irracional. Outro exemplo é raiz de 3. Raiz de 3, a gente sabe que é aproximadamente 1,73 e aqui também ele é um decimal infinito e ele não pode ser escrito na forma de fração, por isso ele é chamado de irracional. O nosso conjunto maior é o conjunto dos números reais. A gente vai entender que todo esse diagrama está representando o conjunto dos números reais. Então, quando a gente falar dele, a gente precisa entender que ele vem da união dos racionais com os irracionais. Ou seja, quando a gente agrupar os números que podem ser escritos na forma de fração com aqueles que não podem ser escritos na forma de fração, nós temos o conjunto dos números reais. As especificidades deste conjunto, nós vamos estudar logo à frente no segundo módulo. Então, guarda um pouquinho a sua curiosidade, que depois a gente vai sanar tudo isso, certo? A gente vai ter um módulo especial para o conjunto dos números reais. Para finalizar, a gente vai relembrar todos esses conjuntos. Então, o primeiro conjunto são os naturais. Todos os números positivos, inteiros, incluindo o zero. Segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, positivos e negativos, inteiros, incluindo o zero. O terceiro conjunto são os racionais. Todos aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração, ou seja, naturais, inteiros, decimais exatos, dízimas periódicas simples e compostas. Já os irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração, porque eles não possuem período. E os reais são aqueles que vêm da união dos racionais com os irracionais. Eu espero que você tenha sanado todas as suas dúvidas a respeito de conjuntos numéricos. Nos próximos vídeos, a gente vai relembrar um pouquinho as operações dentro de cada conjunto.